Para quem não me conhece, devido às apresentações feitas agora oficialmente, ao vivo, eu sou o professor Fernando Romanini, eu sou engenheiro civil, eu sou pós-graduado em gerenciamento de obras, tenho aí algumas disciplinas já elaboradas no meu currículo. Estamos aqui com o nosso professor tutor Igor. Deu pequena falha aí. Acredito que nós, como seres humanos, estamos propensos a falha o tempo todo e errar é humano. E vamos daqui mesmo, já que aconteceu, vamos recapitular tudo que eu estou falando aqui há 20 minutos. Mas agora com alguém me escutando. Já que vocês estão aí, vão mandando de onde vocês são, que curso vocês estão fazendo, vamos interagindo comigo aqui, e agora vai. Agora tá online, né, Igor? Tá, professor, agora tá tudo certo. Agora estamos ao vivo. Só se tiver gente bruxaria. A gente. Essa foi boa, pessoal. Mas feita a devida apresentação, hoje eu resolvi falar sobre um tema, um material que é muito empregado na construção civil, e não só no setor de construção, mas como em diversos outros setores, que é a argila. É um material muito usado na construção civil, juntamente com o concreto, devido à sua empregabilidade muito eficiente, que ela tem algumas características ali, principalmente na parte de isolante muito eficiente. Tanto que nós podemos citar ela como... Nós temos elementos de vedação elétrica, nós temos elementos de vedação hídrica, nós temos de vedação térmica, de vedação acústica. Então, essa característica de vedação que a argila tem, ela traz alta empregabilidade em diversos setores. Então, a argila, como um material de construção civil mesmo, ela é usada desde os primórdios. Ali, desde as civilizações primárias que deram início à construção, como o Egito Antigo, como o Império Romano, como diversas outras civilizações que deram início às primeiras construções ao longo da história, elas já usavam a argila como principal material para suas construções, porque eles viram que era um material plástico, que ele tinha alta moldabilidade, eles conseguiam criar formas como eles bem entendessem para esse material. E eles viram que depois de secar essa mistura, ela criava resistências, algumas mecânicas, algumas abrasivas. A maior parte da resistência da argila em si, ela é resistência abrasiva, que é o que nós iremos falar alguma coisa sobre as propriedades mais para frente. Porém, dentro da construção civil e os demais setores, a argila é muito empregada para isolante térmico, porque ela tem alta resistência até mesmo a chamas. Então, ela é usada demais. Tanto que, no setor da construção civil, hoje nós podemos, assim, de cabeça, falar alguns principais elementos construtivos que é usada a argila, como telha, como tijolo, como piso cerâmico. Então, é tudo que vai fazer a resistência a alguma coisa. Nós utilizamos a lajota simplesmente para isolar o ambiente interno de uma construção ao ambiente externo. As paredes de lajota, elas têm um único e principal objetivo, que é isolar e vedar a nossa área interna. Se você remover todas as paredes de uma casa, mantendo a sua estrutura de concreto, nada vai acontecer a ela. Você pode tirar todas as paredes de uma casa e deixar ela só no esqueleto de concreto, que ela ainda vai ficar de pé. Então, com essa parte de isolamento, ela tem uma eficiência assim, inigualável. E essa parte isolante da argila, ela se dá pelo que? Nós temos o mineral, a argila,
e ela cria uma trabalhabilidade adicionando a água à sua mistura. Assim que nós adicionamos a água, ela cria a plasticidade e a moldabilidade que nós precisamos para adquirir o produto que nós precisamos. E assim que a gente cria essa forma, as lajotas mesmo, elas são feitas por extrusão. Tem uma máquina que vai empurrando a argila, que tem um molde, o bical dela ali, ela sai da forma e vem literalmente uma faca ou uma linha que corta no tamanho que você precisa. Então, é a moldabilidade por extrusão a parte de lajota. E para ela criar a dureza que ela tem, como nós conhecemos, aqui eu tenho a minha xicrinha, que ela tem uma certa dureza, porém ela não tem resistência. Ela tem que secar. E nesse processo de seca, as moléculas de H2O, elas saem de dentro do composto e criam vazios. Esses vazios, eles impedem que ondas eletromagnéticas, como calor e som, se propagam no interior da argila pronta, né? Que no caso seria a cerâmica. Então, a característica isolante do produto final, ela vem disso, do seu processo de manufaturação. Quando você adiciona água e remove a água, fica os vazios que essas moléculas de águas deixam ao sair, e isso dificulta a propagação de radiação eletromagnética. Então, por isso que ela é usada muito como isolante. Para vocês terem uma ideia, a argila é um isolante térmico tão poderoso que ela é usada até no setor aeroindustrial e aeroespacial. Quando um ônibus espacial ele está fazendo a reentrada na atmosfera, o atrito com o ar atmosférico é tão grande que ele pode criar até chamas, porque nós temos ali na fuselagem o material, né, que normalmente é alumínio, para deixar até mais leve as aeronaves. Quando eles têm a reentrada, esse atrito com o ar atmosférico cria gases combustíveis ao seu redor pela alta temperatura que cria, e quando ele entra em contato com o oxigênio da nossa atmosfera, que seria o comburente, que seria um dos outros componentes para criar fogo, ele entra em chama viva. E essa chama da reentrada dos ônibus espaciais podem chegar até 2.000 graus Celsius. Então, para vocês terem uma ideia do poder de isolante térmico que nós temos da argila, o que faz o isolamento térmico e a conservação física dos tripulantes da aeronave são placas de cerâmica. Isso nós temos tanto para ônibus espaciais, nós temos para aviões hipersônicos, que às vezes ali vai andar em Mach 5. Para quem não sabe, Mach 5 quer dizer que o avião está andando 5 vezes a velocidade do som. Então, o atrito de arrasto com o ar atmosférico criam temperaturas gigantescas. E todo o isolamento térmico dos tripulantes ali, para eles não carbonizarem, não sofrerem nenhum dano físico, é feito por placas de argila. E sem falar que nós temos também na construção civil muitos conectores elétricos. Quem nunca foi instalar um chuveiro elétrico ali 220, que o conector da rede elétrica que vem do padrão, com a fiação do chuveiro, é ligado por um eletrocondutor ali de porcelana, que nada mais é a porcelana do que a argila branca. Aqui eu tenho o meu copo, que é a argila branca também. Outro elemento muito utilizado na construção civil, que é o piso cerâmico, que os de alto padrão hoje em dia é feito de argila branca por questões totalmente estéticas, não tem nenhuma diferenciação ali. A cor é alguns elementos dentro da composição do solo que dá a cor para ela.
E o que nós não sabemos, o que muita gente não sabe também, é que a argila tem como que eu posso falar? Elementos nas propriedades delas, alguns elementos dentro da sua mistura que diferem de uma região para outra. A argila que eu extraio aqui no Paraná não é a mesma argila que eu vou extrair lá no Nordeste, não é a mesma argila que eu vou extrair no Sudeste. Então, conforme a região, conforme a sedimentação dessa rocha que cria a argila, é o composto que ela tem no final. Mas, basicamente, as argilas do Brasil inteiro, na sua total maioria ali, nós vamos encontrar caulinita, esmectita e alguns outros minerais junto na composição. E o professor Igor tinha trazido, né, na época que nós não estávamos online, algumas curiosidades. Retome aí a curiosidade, Igor. Com relação à argila, ela é utilizada há muito tempo pela nossa espécie para construção de assentamentos, né, para edificações e tudo mais. Existe uma linha de trabalho, uma linha de relacionamento com a natureza, que é chamada de permacultura, que trata da cultura permanente do ser humano, né, de como nós mantermos uma cultura de permanência no planeta. E a permacultura, ela traz essa questão da argila e estuda a questão da argila desde os seus primórdios, né? Desde quando a argila era utilizada lá. Nós temos alguns castelos chineses, nós temos alguns templos hinduístas, alguns templos ali também na região da Polinésia, que tem milhares de anos e que eles são feitos de argila. Não da argila cozida, como o professor apresentou até agora. Eles utilizavam uma metodologia diferente, né? Conhecida como adobe, tijolo de adobe. O tijolo de adobe é um tijolo de argila, só que ao invés dele ser cozido, ele é misturado com palha. Por que se mistura essa palha? Porque a argila não cozida, ela não tem resistência a choque. Dependendo da grossura dela, ela não vai ter ali resistência a choque. E a palha, ela serve justamente para dar essa flexibilidade ou essa resistência, essa maleabilidade, digamos assim, para que o bloco não venha a se quebrar e esfarelar durante o processo e após o processo também de fabricação e de assentamento desses blocos. E uma vez... Eu tinha até comentado que a adição da palha na mistura, ela deixa de ser uma argila e ela cria-se uma liga argilosa. Eu tinha falado para o Igor aqui que a gente estava no debate barra aula aqui, nós dois, a gente estava fazendo um treino, então a gente tinha comentado isso. Isso, e foi justamente nessa hora que nós retomamos a aula. Então, exatamente, chegamos ao ponto que estávamos antes. Agora, eu sei que eu falei sobre Eu sei que eu falei sobre a estanqueidade hídrica que tem que ela ser esmaltada em algum momento. Agora eu não lembro se eu estava online ou não. Se eu já falei isso online, vocês falam aí Vocês mandam aí no chat. Já falou sobre a esmaltação dos elementos cerâmicos para criar hidrofugância. Então, vocês vão ajudando aí, que a minha cabeça está confusa no que eu falei ao vivo e no que eu falei aqui para o Igor só. E aí, pessoal, essa característica de dureza que a argila ela adquire após ela ser temperada em altas temperaturas, a gente não pode confundir com resistência. Por quê? O material, quando ele era duro, quando ele tem característica de dureza, não quer dizer que ele tenha característica de resistência. Uma coisa não está ligada à outra. Quando nós falamos um material é duro, ele é medido lá por aquela escala de Mohs, porque nós temos ali talco, gipsita, feldspato e o último é o diamante, que são os minerais naturais na escala de dureza ali. Então, dentro da escala de dureza de Mohs, a argila, o material cerâmico, né, que é oriundo da argila, ela é considerada dura.
Porém, ela não é um material resistente. Por quê? Ela não tem resistência a impacto, ela não tem resistência à compressão. Compressão até um pouco, mas só que não a dimensões de um concreto armado. Por isso que ela não é usada em elementos estruturais, porque senão seria muito mais viável usar argila ao invés de concreto, que é um dos materiais ali que podemos dizer nocivo para a natureza, tanto na sua extração quanto no seu consumo. Mas ela não tem resistência à tração, à torção. Então, se eu pegar aqui a minha xícara agora e soltar ela no chão, ela vai quebrar. Porque apesar dela ter dureza, ela não tem resistência mecânica. Então, nós não podemos confundir isso. Se eu pegar e subir com muita carga acidental em cima de um telhado, as telhas vão se quebrar. Mas não quer dizer que se eu passar alguma coisa tangenciando ali, ela vai sofrer dano. Porque a dureza está ligada à resistência abrasiva do material e não à resistência mecânica. Nós temos materiais que eles têm alta resistência mecânica e pouca resistência abrasiva. Se eu pegar uma colher, por exemplo, e ferir um concreto, ele muitas vezes vai criar a marca ali, porque ele tem baixa resistência à abrasão. A liga, o concreto, que é o aglomerante, ele não tem tanta resistência abrasiva como ele tem resistência à compressão. O concreto também não tem resistência à tração, que torna um elemento estrutural resistente à tração são as ferragens. Mas, enfim, isso aí foge um pouco do nosso tema, né? E aí, pessoal, o Igor estava falando ali que tinham templos históricos feitos de argila, uma das maiores relíquias que são encontradas hoje em dia, né, professor? Peças de artesanato feita de argila, que a argila tem conservação temporal muito grande se ela for tratada corretamente, e feita a parte de estanque hídrico, ela perdura ali muitos e muitos anos. Se você não tiver essa holística em retirar essa parte de absorção hídrica, ela pode sofrer danos como rachaduras por causa de cura errada. A água, quando ela entra dentro de um elemento, se ela não for removida da forma correta, ela cria rachaduras. Então, esses elementos aí, principalmente de decoração, tem muitos hindu, muitos incas, astecas, né, professor, que são encontrados aí nesses sítios arqueológicos, porque no processo de manufaturação, né, deles, que não era manufaturação, porque não era nada industrial, era tudo artesanal. Então, eles tinham esse cuidado de colocar elementos ali que iam trazer que ia deixar o material hidrofugante. Para não... Pode falar. Só para ilustrar, professor, na China, as cerâmicas chinesas, elas têm datação aí desde de 300 anos antes de Cristo. Já se utilizavam as cerâmicas chinesas. Já tem registro delas. E a argila, não só em elementos de construção, mas nós temos também argila expansiva, que é muito utilizada na construção civil para preenchimento vamos supor, eu quero fazer a elevação de uma estrutura para nivelar. Eu tenho aqui um desnível de 10 centímetros. E eu quero equiparar esses dois níveis. Eu quero deixar a cota zero nos dois. Em vez de eu suprir 10 centímetros de concreto puro, o que eu faço? Eu insiro a argila expansiva dentro desse concreto, que ele não terá características principalmente de tração, porque ele vai estar apoiado no solo, e eu consigo fazer o preenchimento de todo esse espaço vazio que eu quero nivelar com argila expansiva, isso economizando muito concreto na hora da execução. Então, a argila também ela vem com algumas táticas
principalmente econômicos, porque a argila nós temos em abundância na natureza. A argila, ela é um material renovável, ela ali, rochas são sedimentadas o tempo inteiro, por chuva, por lixiviação, por percolação de água ali dentro dos seus minerais. A argila, ela é feita constantemente. Então, é lógico que a gente não pode usar desenfreadamente, porque se acabar uma jazida de argila, demora alguns anos, que eu não vou saber dizer aqui, para ela se restabelecer. Mas a gente tem em abundância. Então, ela é um material barato, por ter em abundância. Ela é pouco processada para chegar no seu estágio final. Então, ali como economia, principalmente em parte de preenchimento na construção civil, ela é altamente empregada com essa argila expansiva. Nós temos também, já falei de isolante térmico, isolante acústico, isolante elétrico. E a gente já falou um pouco sobre arqueologia e a parte que seria mais voltada para a arquitetura, não tanto para a construção, a parte de decoração também. Muitos elementos decorativos hoje é feito com cerâmica, com argila. Nós temos também louças sanitárias, o nosso vaso sanitário, pia sanitária são feitos de argila. Então, essa moldabilidade que ela tem, essa variação de formas que a argila pode adquirir no seu processo de fabricação, ela permite ser empregada em inúmeros setores, inúmeras formas, em inúmeras indústrias, tanto decorativa quanto... Nossa, ali a argila tem uma flexibilidade de utilização imensa. Você perguntou alguma coisa, Igor? Por enquanto, não, professor. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta aqui no grupo. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta acerca do assunto, algum material que vocês já viram, não só na construção, que vocês queiram compartilhar aqui no chat, hoje a aula está bem à vontade. Vocês podem... Vamos interagir aqui para a gente ir tirando as nossas dúvidas junto. Às vezes vocês têm um conhecimento de algum material que eu não esteja lembrando e vocês conseguem me trazer à tona essa lembrança. O Jailson, ele comentou que o uso atual da argila na construção do solo cimento, que é onde o pessoal faz tijolos prensados, né? Que é uma técnica também que mistura argila e cimento e pressiona, daí não precisa fazer o processo de cozimento da argila. Ele ainda comentou que o adobe é bastante utilizado lá nas zonas rurais, lá no Nordeste, né? Aquele tijolo sem cozer de barro. O Wellington falou que a argila no Nordeste é muito utilizada para tijolos e telhas. Aqui no Paraná, Wellington, alguns setores já estão migrando para telhas e blocos de concreto. Ela traz uma resistência a mais, mesmo que ela tenha um peso, e ela traga uma carga adicional à estrutura, mas está sendo bastante utilizado aqui telha de concreto e blocos estruturais. Mas é questão de costume, vai de região, né? No agrimeio Exatamente. A argila, ela é considerada um material renovável. Então, duradouro, né, professor? Exatamente. A parte sustentável do emprego de argila em qualquer setor ali é muito grande, muito benéfico para a natureza. Justamente porque ela precisa de pouca adição de materiais danosos. Você basicamente está pegando argila, você molda, ela continua argila, só que em estado sólido.
Então, ela não agride o meio ambiente, porque basicamente se você extrai a argila e devolve um resíduo sólido para a natureza, é argila da mesma forma, porque ela tem pouca adição de materiais, a não ser as ligas argilosas, os compósitos que usam argila na mistura, e alguns outros elementos ali que vão ter algumas substâncias químicas que vai trazer a propriedade desejada para a argila. Dentro do reboco, a argamassa tem uma taxa de argila justamente pela parte de absorção que ela tem de água. Quando a argamassa entra em contato com o reboco, a retirada de água dela faz com que ela fique melhor. E o que traz essa propriedade à argamassa são a porcentagem argilosa que ela tem ali, que eu não vou saber falar qual que é exatamente, até porque eu estou trazendo isso de cabeça. Qual argila boa para fazer aterro? O Emerson, se você conseguir encontrar uma jazida que tenha as características do terreno original, essa vai ser uma das melhores terras para você fazer um aterro. Mas, se você não conseguir, o barro vermelho, a argila vermelha ali, vai ser um dos melhores solos para você fazer o aterro. Porque quando você compacta esse solo que ele ainda está unido à água, o índice de vazios e a resistência a deslocamento das partículas é bem maior. Você tem que dar prioridade sempre a solos terrosos. Você não, para aterro, é muito ruim você ter um solo muito arenoso. Tanto que é o terror dos engenheiros civis, solos arenosos. Aqui em Paranavaí mesmo, que é de onde eu e o Igor estamos falando, a terra é primariamente arenosa. Então, foi adotado, isso foi adotado como estrutura básica principal aqui para o suporte da infraestrutura e superestrutura, fundações de hélice contínuas. Então, nós temos ali, normalmente, 3 metros a 2,5 metros de solo que tem baixa resistência. Então, a resistência, a cisalhamento desse solo é muito grande, o deslocamento de partícula dela é alto. Porque se você tem um solo arenoso, o índice de vazios dele é muito grande. Então, você tem que ter uma fundação profunda. Aqui no Paraná, nós usamos muito estaca corrida, para estrutura residencial e predial e seja ela escavada ou encravada. Aqui nós usamos muito estaca. E normalmente, quando você não tem a sondagem de um solo, aqui nós usamos padrão 3,5 metros de profundidade. Então, para vencer toda essa camada e chegar em solo firme. Então, se você for fazer um aterro ali, dá prioridade à composição natural do solo se você encontrar uma jazida semilar. Se você não encontrar, dê prioridade à terra vermelha, que ela tem, quando você compacta, diminui o índice de vazios e diminui a chance de você comprometer a sua estrutura com cisalhamento e deslocamento de estrutura. Pessoal, alguma pergunta mais? Estamos aqui Igor, quanto tempo de live? 32 minutos. 32 minutos. Já chegamos à nossa reta final. Acredito que você não tem uma pergunta. Falei bastante sobre aí a nossa argila. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, que eu e o Igor estamos atentos ao chat agora para tirar as dúvidas de vocês. A lista de presença você fixou no comentário, Igor? Não consegui fixar, mas eu lancei ela várias vezes, professor, no chat. Estou lançando novamente, inclusive.
Isso, mais uma vezinha aí, pessoal, respondam a lista de chamada, tem ali uma verificação da qualidade da live, se vocês gostaram daquele 10. E Ó, vamos... a Lene fez uma pergunta, professor. Ela perguntou se todo solo tem argila em alguma profundidade ou não. Olha, eu acredito que não. Eu posso estar trazendo um dado equivocado aqui para você, Lene, porém, como a argila ela é dada pela sedimentação de minerais, eu acredito que seja mais fácil encontrar argilas em lugares que tenha encosta de rios, lugares onde seja de grande umidade. Se você vai ali no entorno de uma cidade onde tem pouca infiltração de água no solo devido às construções e elementos estruturais que impedem a percolação de água da chuva, dificilmente você encontrará uma jazida de argila por nesses entornos. Acredito que vai ser mais locais isolados, perto de rios, justamente por essa característica de ser um material que aglomera várias sedimentações de vários minerais ao mesmo tempo. Então, se você não tem essa sedimentação, vai ser difícil você encontrar. E quanto à profundidade, você pode, que nem aqui eu dei o exemplo de Paranavaí, nós temos diferentes camadas. O superficial vai ter uma predominância, porém, quando você vai se aprofundando mais, você vai encontrando o solo mais firme, porque o solo ele não vai sofrer alteração pelo meio. Você não tem alteração por intempéries, você não tem alteração por percolação que chega a um nível de profundidade que a água não consegue mais percolar entre os grãos. Então ele acaba não causando mais alteração. E nessa profundidade ali, eu também não vou saber te falar qual que é a distância em linha reta que a água consegue percolar dentro de um solo. Acredito que vai alterar muito de solo por solo, que vai ter ali o sentido de granulometria, qual que é a facilidade da água percolar entre esses grãos, o índice de vazios, então vai gerar uma facilidade do escoamento dessa água dentro do material. Aqui em Paranavaí, as sondagens que a gente faz para trazer uma estrutura nova à tona, é encontrado solo terroso a uma profundidade ali de 2 metros a 2,5 metros de profundidade. Por isso que a gente desconta essa parte e encrava a estaca a 1 metro e meio de profundidade em solo bom que não tenha tanta essa chance de deslocamento de partícula. Quando você faz esse estudo em outras regiões, pode ser que dê alterado. Então, com certeza absoluta, qual que é a profundidade e se tem diferenciação em diferentes estados e regiões, regiões que têm menos precipitação de chuva, que tenha mais incidência solar. Acredito que o solo seja alterado principalmente por esses fatores. Então, acredito eu que tenha diferença de profundidade e se caso há existência de argila em qualquer profundidade, variando a região. Pode falar aí. Eu verifiquei aqui, professor, e está certa a sua informação. A argila ela não está presente em todos os solos e varia muito de acordo com a região, tipo de rocha e sedimentação naquela área. Então ela não é comum a todos. Professor Fernando aqui está em dia. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos aqui há 36 minutos nessa live, bastante dúvida. Acredito que tenhamos trazido um material de qualidade aqui para vocês. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, vamos dar aí mais o que, Igor? Uns 2 minutinhos? Sim, uns 2 minutinhos. Ó, a Lene já postou aqui um comentário, ó, legal, em que ela leu uma reportagem sobre os desafios de ancoragem de plataformas de petróleo em águas profundas devido ao cisalhamento das argilas. Então, Só água doce teria esse problema de cisalhamento. Pelo que eu sei, a instalação
dessa Plataformas. essas plataformas petrolíferas, ela é feita por um tubulão que você leva da superfície do oceano até atingir o solo. Aí você escava, você encrava mesmo a força mecânica, uma certa profundidade para que não entre mais água dentro desse fuste. E esse isolamento é feito com argila. Então pode ser que a dificuldade seja no processo de implantação e não só na estrutura em si, porque a argila ela não tem resistência a cisalhamento. Cisalhamento ela é dada a o esforço de tração. E a argila ela não tem esforço de tração. O cisalhamento, quando você traciona, é como se você rasgasse o elemento. E a argila não tem essa propriedade de resistência à tração. Eu acredito que seja a dificuldade na implantação, porque quando eles colocam esse fuste, eles drenam toda a água e começa a escavação depois de drenada a água até o solo. Então, eu posso estar falando besteira de novo, porque eu não tenho, não tenho engenharia o suficiente para criar uma plataforma petrolífera. Foram coisas que eu vi ali no decorrer da minha educação, na faculdade, e algumas curiosidades que foram aparecendo. Mas deve ser isso. Eu sei que o solo também ele é besuntado, a hélice contínua, com um material argiloso. Conforme ele vai perfurando a hélice contínua, ele vai soltando material argiloso para fazer a contenção de terra. Então pode ser que a baixa resistência à tração faça com que esse solo desmorone dentro do fuste que está sendo criado para a implantação de uma plataforma. Acredito eu. A gente vai ter que estudar mais um pouquinho. Vou deixar isso aí como tarefa de casa para o nosso professor Igor. E aí a gente tira uma dúvida com certeza absoluta. Pronto. Engenharia civil. As estacas são mais indicadas para solos arenosos ou são mais indicadas a outros? A visão de uma criança sobre o universo. Francisco Edivan. Hoje nós temos diversas tipos de fundação. Nós temos fundação rasa, nós temos fundações profundas, nós temos fundações encravadas, escavadas. Então, vai muito da solução de engenharia que o projeto exige. Não quer dizer necessariamente que só porque o solo é arenoso que eu vou fazer uma estaca profunda até chegar no solo bom. Eu posso usar também uma fundação rasa no estilo Radier que vai sanar o meu problema também, entendeu? Então, vai muito da análise do solo e o que o engenheiro vai admitir como solução para essa fundação e para essa estrutura. Temos aí aqui em Paranavaí, nós temos estruturas em Radier, alguns programas habitacionais vindo da Coapar, não sei como que funciona, eu acredito que a Coapar seja só aqui no Paraná, e elas trazem essa solução de Radier por questão de custo. Então, nós podemos dar diversas soluções para diversos tipos de solo diferente. Pode ser que um solo use estaca profunda e pode ser que uma solução de engenharia para o mesmo solo, o cara vai usar uma fundação rasa. Pessoal, com essa eu vou encerrando. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Espero que essa live seja muito enriquecedora para o conhecimento de vocês, tenha trazido aí algumas informações inéditas e que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu tenho uma live de revisão marcada com vocês para a disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Eu vejo vocês nessa oportunidade. Beleza? Um abração e até mais. Isso aí, turma. O professor Igor se despede por aqui também e nos veremos mais adiante, com certeza. Desejo a todos vocês uma boa noite, bons estudos, um bom descanso e até a próxima oportunidade, galera. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.